Boa noite, rapaziada. Como tem passado? Espero que todo mundo esteja bem, tá? Semana passada eu deixei uma questãozinha simples para que vocês pudessem responder, que era sobre o que a gente poderia melhorar nas aulas de química para que vocês consigam participar mais e que estejam realmente aprendendo mais, tá? Nessa aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de Química e lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato, mande mensagem pelo WhatsApp, se for necessário a gente marca um dia, vocês vêm aqui na escola e eu tiro essas dúvidas com vocês, beleza? Então vamos para a aula? Não esquece do joinha, esse joinha aqui no vídeo indica que você assistiu até o final. E aí eu consigo acompanhar também a presença de vocês, beleza? Vamos para a aula? Boa noite, galera. Vamos para mais uma aula de Química. Semana passada eu deixei só para vocês verificarem, né? Se precisava ser melhorado, algumas coisas na metodologia. Eu estarei avaliando a opinião de vocês e vou tentar colocar em prática. Lembrando que estou aqui na escola para tirar dúvida de vocês. Se quiserem mandar mensagem pelo WhatsApp para tirar dúvida, estarei sempre à disposição. Bom, o que nós estudamos nas últimas aulas? Nas últimas aulas nós falamos sobre os compostos iônicos, que são aqueles compostos que fazem ligação iônica, ou seja, um elemento ele doa o elétron para o outro. O elemento que doa o elétron, ele fica com carga positiva e o elemento que recebe elétron, ele fica com carga negativa. Ou seja, ele forma um cátion, que é a carga positiva, e um ânion, que é a carga negativa. E também nós falamos dos compostos moleculares. Os compostos moleculares são aqueles que realizam a ligação covalente, ou seja, não há doação de elétrons, mas compartilhamento. O que isso quer dizer? Se eu estou compartilhando, eu estou emprestando. Então, um átomo empresta elétron para o outro e assim vice-versa, tá? E as ligas metálicas, que não há nem compartilhamento de elétrons e nem doação de elétrons, mas sim um rearranjo entre o elétron, onde esse elétron ele fica sobre as cargas positivas, parecendo um mar, tá? Entre aspas. Então, essas são as ligações. Bom, para entender como uma substância é mais solúvel que a outra, por que uma tem um ponto de ebulição, que é aquele que sai do estado sólido, do estado líquido para o gasoso, ou o ponto de fusão, do estado sólido para o líquido, maior ou menor que o outro, nós vamos ter que entender a polaridade das moléculas, tá? Então, polaridade, o que vem a ser polaridade? Significa que uma molécula, ela pode ser polar. Polar por quê? Porque ela possui polos. Um polo positivo e um polo negativo. Então, uma molécula ela é polar porque ela tem uma parte dela que é positiva e uma parte que é negativa. E uma molécula ela pode ser apolar, tá? Apolar, a palavra a aqui lá no português quer dizer negação, não. Então, ela não possui polos. Então, a molécula polar ela é neutra, tá? Ela não tem carga positiva e nem carga negativa. Bom, o tipo de ligação que nós falamos ali no começo, ele influencia nessas moléculas, se elas serão polares ou não, tá? Então, quando eu falo de compostos iônicos, que são aqueles compostos que fazem ligações iônicas, um composto iônico, ele é polar. Como que eu sei identificar um composto iônico, que a gente viu na aula anterior? Um composto iônico, ele é feito por um metal
e um não metal. Tá? Esse metal aqui são os elementos da família 1A e 2A da tabela periódica. Tá? Bom, como que eu vou identificar? Então, vou pegar aqui a nossa tabela periódica. Tá? Tudo que está de azul aqui são os metais. Essa parte verde são os não metais. E a laranjadinha aqui no canto são os gases nobres. Tá? Então, quando eu olho aqui, essa tabela ela tem 18 colunas. A primeira coluna é a 1A, a segunda coluna é a 2A. Aí ele vem aqui, a 13ª coluna é 3A, a 14ª é 4A, até chegar a 18. Então, para ser um composto iônico, a hora que eu olhar a fórmula do elemento, se ele estiver na coluna 1A ou na coluna 2A, nas duas primeiras colunas, se esse metal for das duas primeiras colunas e ele estiver se ligando com o não metal aqui dessa faixa verde, que é daqui, tá? Eu estou falando de um composto iônico que está fazendo ligação iônica, ou seja, um átomo vai doar elétron. Geralmente os da família 1A doam um elétron e os da família 2A doam 2 elétrons. E os não metais recebem. Então aqui são as cargas positivas e aqui é a carga negativa. Então, toda vez que eu tiver um composto iônico, a molécula ela vai ser polar, tá? Sempre. Bom, a outra situação é se for um composto molecular, tá? O composto molecular é quando há compartilhamento de par de elétron. Aí eu posso determinar se a molécula é polar ou não, de acordo com a eletronegatividade. Professor, mas o que vem a ser essa eletronegatividade? A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de retirar elétrons do outro, tá? Ou seja, como é que eu determino então essa eletronegatividade? Bom, eu posso pegar aqui, ó, atrás da tabela periódica, vem outras informações. Vem a tabela de cátion, tabela de ânion, tabela de solubilidade, ligação química aqui, ó, aquilo que nós falamos, né? Então, se eu tenho um metal e um não metal, eu tenho uma ligação iônica. Se eu tenho 2 metais, uma ligação metálica. Se eu tenho 2 ametais, uma ligação covalente, né? Então aqui eu tenho essas informações, diagrama de Linus Pauling, e aqui tem as propriedades. E dentre essas propriedades tem a eletronegatividade, que é essa aqui. O que ele me demonstra? Dentro da tabela periódica, os elementos mais eletronegativos, tá? Ele está do lado direito na parte superior. Por quê? Dentro da linha, o menor é do lado esquerdo, o maior é do lado direito. Dentro da coluna, o menor é embaixo e o maior é em cima. Então, o elemento mais eletronegativo, e aí a gente sempre vai excluir os gases nobres. Por quê? Porque o gás nobre, ele não interage com ninguém, tá? Então, se eu olhar na linha, na segunda linha aqui, entre o lítio e o flúor é mais eletronegativo, tá? Entre o frâncio e o lítio é mais eletronegativo, tá? Porque dentro da coluna, o menor é embaixo, o maior é em cima. Dentro da linha, o menor é na esquerda, o maior é na direita. Então, o elemento mais eletronegativo que nós temos, tá? É o flúor, mais eletronegativo. É o elemento que mais tem capacidade de retirar elétron dos outros, tá? Bom, então vamos lá na prática. Composto molecular e a eletronegatividade. Se nós pegarmos o boro aqui, tá? Ó, o boro, ele está aqui na família 3A, tá? Significa que ele tem 3 elétrons na última camada.
E o flúor, ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Essas letrinhas A's aqui já identifica quantos elétrons ele tem na camada de valência, que é a última camada, tá? Então, se eu pegar aqui, o que vai acontecer? O flúor, ele tem 7 elétrons, ele precisa pegar um do boro para ficar com 8, né? Então, todos os flúores aqui estão pegando. No caso do carbono, ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. E o oxigênio tem 6. Então, aqui, o oxigênio tem 6, cada risquinho desse é um par de elétrons. Ele pegou 2 par de elétrons, 6 com 2, 8. Aqui a mesma situação, 6 com 2, 8. E o carbono, que tinha 4, pegou 2 desse oxigênio e mais 2 desse aqui, formou 8, tá? Lembre que todo elemento químico, para ser considerado estável, segundo a regra do octeto, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Bom, então como é que eu vou determinar o composto molecular, se ele é polar ou não? Tá? Eu posso olhar pela eletronegatividade. Aí tem a seguinte situação, o que nós falamos? O mais eletronegativo é quem está do lado direito na parte superior da tabela. Então, eu estou falando entre o bromo e o flúor. O flúor é mais eletronegativo que o bromo. Está tudo na linha 2, estão todos na linha 2 aqui. Tá? Tudo na linha 2. O bromo está do lado esquerdo e o flúor do lado direito. Então, o flúor é mais eletronegativo. Aqui, o que vai acontecer? Então, o flúor aqui vai puxar elétron. Aqui também vai puxar elétron. E aqui também vai puxar elétron. Tá? Aqui, mesma situação. Entre o carbono e o oxigênio, ó, o oxigênio está na direita do carbono, então o oxigênio é mais eletronegativo. Então o oxigênio vai puxar. Então aqui o oxigênio puxa elétron do carbono e aqui o oxigênio puxa elétron do carbono. Bom, isso aqui vai funcionar como um vetor de força, aquilo que a gente já viu na física, tá? O que acontece? Então, eu tenho esse oxigênio puxando elétron do carbono, na mesma intensidade que esse oxigênio puxa os 2 elétrons do carbono. Então, eu tenho a mesma força puxando do lado direito e está puxando do lado esquerdo. É como se fosse aqui um cabo de guerra, tá? Se você tem uma equipe aqui com 4 pessoas de um lado e 4 pessoas do outro, essas equipes começam a aplicar a mesma força, não tem movimento, só vai ganhar quem tiver maior força. Então aqui, como as forças são iguais, né? Se as forças são iguais, então o que vai acontecer? Essa força aqui, né? A força 1 aqui, ela vai anular a força 2, tá? Se elas são iguais, elas se anulam. Se elas se anulam, a molécula aqui, ela é apolar, tá? Força 1 é igual a força 2 e a força 2 é igual a força 1, tá? Então, elas se anulam. Se elas se anularem, apolar. Quando eu tenho um átomo central, ele está fazendo 3 ligações, aí nós vamos usar o vetor resultante. Como é que eu faço para determinar o vetor resultante? O vetor resultante, você vai passar os paralelos entre as duas pontas. O vetor resultante está aqui, tá? Esse vetor resultante para cima, tá? É a mesma força que tem para baixo. Então, se eu colocar que aqui é F1
e aqui é F2, tá? Então F2 aqui também é igual a 1 e F1 aqui também é igual a F2. Então, se são iguais, porque eu tenho uma força para cima e uma força para baixo, a resultante desse com esse é uma força para cima e é a mesma força para baixo. Então, aqui também a molécula ela é apolar, tá? Se eu fizesse, ó, a mesma situação aqui, vai estar aqui para cá. Uma vai sempre anular a outra, tá? Professor, e se eu não tiver a tabela periódica, como é que eu faço para descobrir quem que é o mais eletronegativo? Aí nós vamos aplicar essa regrinha aqui, ó, tá? Eu vou escrever os elementos do mais eletronegativo para o menos. E aí eu uso o nosso macetezinho. Qual que é o nosso macetezinho? F de flor, fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje, tá? Então, fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje, tá? Esses são os principais elementos em relação à eletronegatividade. Então, eu estou saindo do mais eletronegativo para o menos. Se eu for comparar aqui novamente, ó, o bromo, ele nem entra aqui na escala. Então, mais eletronegativo é o flúor. O flúor puxa elétron. Eu tenho aqui o carbono e o oxigênio. Ó. O oxigênio mais eletronegativo, carbono menos. Então, o oxigênio puxa elétron do carbono, tá? Lembrando, se as forças forem iguais, molécula apolar. Bom, e agora eu tenho os nossos compostos moleculares, que vai depender da camada de valência e dos átomos ligantes. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, ó, camada de valência, nitrogênio, tá na família 5A, significa que ele tem 5 elétrons na última camada. Para chegar a 8, ele precisa de 3, né? Só que ainda sobra um par de elétrons. Então, ele tem uma ligação, 2 ligações, 3 ligações e sobra um par de elétrons sem fazer ligação, porque ele só precisa de 3. O hidrogênio é da família 1A, só tem um elétron. Para ser considerado estável, ele vai seguir a configuração do gás hélio, que é com 2. Se ele está compartilhando elétron com o nitrogênio, então ele está ficando com 2, esse fica com 2 e esse fica com 2. Tá? O carbono tem 4 elétrons na última camada. O hidrogênio tem 1. Então, o carbono tem 4, se ele está ligando 1, 2, 3, 4, 4 mais 4, 8, ele fica com 8, o hidrogênio fica com 1. Então, o que eu vou perceber aqui, nesses compostos moleculares? Eu vou olhar aqui os elementos que estão ligados ao átomo central. O átomo central é o carbono. Quantos átomos está ligado a ele? 4 átomos de hidrogênio. Tá? Bom, quantas ligações ele fez? 4 ligações. Se a quantidade de átomos iguais é igual à quantidade de ligação, então a substância ela é apolar. Aqui, quantos átomos de hidrogênio tem? 1, 2, 3. 3 átomos de hidrogênio. Quantas ligações tem? 1, 2, 3. Mas eu tenho esse par. Esse par de elétron também é considerado uma ligação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 ligações. Então, quando
eu tenho diferença, ó, aqui é 4, aqui é 3, eles são diferentes, né? Toda vez que eles forem diferentes, aqui eu tenho uma substância polar, tá? Se o número de átomos que está ligando ao átomo central for igual ao número de ligação, ela é apolar. Se o número de elementos que estão ligando for diferente do número de ligação, lembrando que o par de elétrons ele conta como uma ligação, então a substância ela é polar. Bom, a aula de hoje é isso, tá? Eu quero que vocês façam um resumo, copiem tudo isso e mandem foto no aplicativo, beleza? Até a próxima aula e bom descanso para vocês e bom estudo.